Olá, meu nome é Clara Magalhães do Vale. Eu sou aluna do curso de graduação de Letras, Licenciatura em Português da UFOP desde 2019. Eu vim apresentar meu projeto de iniciação científica que se chama A Recepção de Dom Casmurro entre o Ciúme e o Adultério. Foi orientado pelo professor Vitor Luiz da Rosa, teve início em setembro de 2020 e foi finalizado em agosto de 2021. A pesquisa tem como objetivo mapear e analisar os momentos-chave da recepção de Dom Casmurro, de Machado de Assis, que ilustram as transformações da leitura do romance. Foram identificadas duas leituras principais: a inicial, denominada Leitura do Adultério, baseada na verossimilhança e que perdurou como consenso por 60 anos, e a Leitura do Ciúme, originada no ensaio de 1960, O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, da crítica estadunidense Ellen Caldwell, onde a autora se posiciona como advogada de Capitu no julgamento de Bento. Percebe-se uma mudança na recepção do romance a partir do lançamento do ensaio, que acaba servindo de base para novas leituras do ciúme, como a análise de caráter social das personagens, como faz John Gladstone, ou a leitura que sugere uma mudança de foco da análise moral, de Capitu para Bentinho, como sugere Silviano Santiago. Através da identificação, leitura e análise dos marcos do percurso da crítica, guiadas pela teoria da recepção, nota-se a descoberta do caráter essencialmente ambíguo de Dom Casmurro após o ensaio de Caldwell e a confirmação da ambiguidade por meio das diversas vertentes da leitura do ciúme que surgiram na segunda metade do século XX. Durante as primeiras leituras do romance, ainda no início do século XX, não havia dúvidas de que Dom Casmurro se tratava de uma história sobre adultério. Na crítica de José Veríssimo, uma das primeiras recepções a qual se tem acesso, o escritor chega a relativizar a narrativa devido aos sentimentos de Bento por Capitu, mas não passa disso. Já Frota Pessoa e Augusto Meyer nem chegam a cogitar qualquer suspeita, tomam a história de Bento como fato e ainda se posicionam como duros críticos de Capitu. Antes do lançamento de O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, outros críticos ainda se mostraram relutantes a aceitar a história de Bento, como Alcegésilo de Ataíde e Lúcia Miguel Pereira. Essa última chega a dizer, abre aspas, Capitu se traiu o marido, fecha aspas, abrindo espaço para dúvida. No entanto, continua o comentário considerando o adultério como um fato, apenas ponderando sua natureza. É apenas em 1960, 6 décadas após o lançamento de Dom Casmurro, que a narrativa do narrador-personagem é colocada em perspectiva. Durante uma troca de cartas entre Ellen Caldwell e seu editor Cecil Hamley, em que discutiam a tradução de Dom Casmurro, na qual trabalhava a autora, é que Caldwell percebe que sua leitura desconfiada não era compartilhada por nenhum dos críticos brasileiros. Ela e seu editor não compreendem como o adultério de Capitu fora aceito sem qualquer levantamento de suspeita. Assim, acredita que até que se prove o contrário, Capitu deve ser considerado inocente. Estava formado o argumento central do Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Durante a metade do século XX, ainda que não houvesse uma tradução para o português do ensaio de Caldwell, alguns críticos brasileiros que tiveram acesso ao livro em inglês começaram a se posicionar com o mesmo pé atrás que Caldwell demonstrou ter. Roberto Schwartz, por exemplo, diz que, abre aspas, a despeito dessas dúvidas esparsas, a desconfiança dos leitores não questionou a probidade de Bentinho, mas a fidelidade de Capitu, fecha aspas. Ou seja, não houve dúvida sobre a honestidade do narrador, por mais parcial que fosse sua versão da história. Silviano Santiago dá continuidade ao pensamento de Caldwell, quando também coloca Bento no banco de réu e opera como Schwartz ao tomar o personagem como único válido para o julgamento. John Gladstone também se junta a eles quando diz que Machado já havia utilizado da mesma ferramenta narradora em primeira pessoa, que se mune de persuasão, mas que é facilmente desmascarada como apenas intenção de agradar e convencer o leitor, se esse último não fosse tão fascinado pela própria figura social do narrador. Após a leitura do ciúme ir aos poucos se sobrepondo à leitura do adultério, ainda há aqueles que se mantiveram ao lado de Bento. É o caso de Lígia Fagundes Telles, que, após a leitura, percebe que também foi enganada por Capitu. Já Dalton Trevisan e Otto Lara Rezende, através de críticas de caráter performático, não só discordam da nova leitura, como acham-na absurda. Enfim, Dom Casmurro nem sempre despertou o questionamento: Capitu traiu ou não Bentinho?
Isso fica claro quando se percebe a dominância da leitura passiva em que não se questiona o narrador e sua influência na narrativa e no leitor. Afinal, a história de amor de dois dos personagens mais célebres de Machado foi colocada em perspectiva apenas 60 anos após o lançamento do livro. Desde então, cada leitura e releitura por parte da crítica apenas confirma que não há unanimidade para se alcançar, nem se está caminhando para tal. Muito menos é esse o objetivo dos críticos, já que compreendem que a impossibilidade de um consenso foi construída através de uma fineza e uma malícia próprias de Machado de Assis. A descoberta da complexidade do romance abriu espaço para novas vertentes de leitura que fogem do questionamento, sem resposta, do adultério, tornando Dom Casmurro uma das obras mais fascinantes da literatura brasileira. Machado de Assis é tido como um dos maiores escritores do século XIX e de toda a história da literatura brasileira. Seguir estudando e analisando como sua obra de caráter crítico, inteligente e à frente de seu tempo é recebida por seus pares, se mostra relevante não apenas para a própria literatura, como para a compreensão da sociedade e de suas transformações. Para finalizar, eu gostaria de agradecer pelo apoio e pela oportunidade ao FOP, Universidade Federal de Ouro Preto, ao CNPq e ao meu orientador Vitor Luiz da Rosa. Muito obrigada.